tem um mantra hoje nosso que é que o Google faz inteligência artificial ousada e responsável, e o jurídico precisa ser parte do lado ousado também, não só do responsável. Boas-vindas ao Bate-Papo Auro, o podcast que acredita que a carreira jurídica é feita de escolhas reais, corajosas e muitas vezes surpreendentes. Aqui a gente fala sobre advocacia e inovação, com leveza, profundidade e um toque de caos criativo. Porque ninguém disse que advogar seria fácil, mas pode sim ser mais leve. Hoje o episódio é sobre o impacto real da inovação na rotina jurídica. Mais do que falar sobre tecnologia, queremos entender como aplicar isso no dia a dia dos escritórios e departamentos jurídicos. E para esse papo temos a honra de receber um dos grandes nomes da inovação jurídica no Brasil. Ele lidera o time jurídico da Google aqui no país e tem uma trajetória marcada por ética, visão de futuro e responsabilidade. Isso mesmo. O nosso convidado é Daniel Arbix, diretor jurídico da Google Brasil há 15 anos. Doutor e mestre em Direito pela USP e mestre em Lei, Ciência e Tecnologia pela Stanford Law School. Daniel, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter topado o convite. E eu já quero começar fazendo uma pergunta. Depois de tantos anos liderando a parte de inovação na Google, o que você aprendeu que pode ser aplicado para qualquer jurídico de qualquer tamanho? O prazer é meu, Lila. Obrigado pelo convite. Eu, hoje em dia, lido muito com pessoas, tanto no meu time quanto de outras áreas. E acho que se tivesse uma receita mágica, não tem uma novidade aqui, mas é escuta ativa. É você conseguir, de fato, se conectar com a pessoa, ter a atenção total, estar presente para entender bem a pessoa do outro lado, quais são as premissas, de onde ela está partindo. Eu acredito muito na capacidade do diálogo de construir soluções e aproximar seres humanos. Excelente resposta e excelente saber disso. E, Daniel, a sua trajetória mistura academia, mundo corporativo, você já passou pelo setor público, agora está à frente de uma Big Tech. É uma carreira incrível. E antes de liderar o jurídico da Google, o que te moveu nessa direção de trabalhar com tecnologia, com empresas de tecnologia? Já estava com um olhar nisso ou foi se construindo a carreira ao longo da sua jornada mesmo? Muito da minha carreira foi construída por sortes, privilégios, encontros casuais, mas a nota comum, eu acho, de várias escolhas que eu fiz foi buscar a inovação. Eu vi na faculdade um lado do direito que me deixava desanimado, que era um pouco de ser muito calcado no passado e repetitivo de fórmulas. E entender como o direito é, na verdade, um propulsor, pode ser um propulsor da inovação e pode ajudar o mundo a criar valor, as empresas, as políticas públicas a serem muito mais interessantes, eficientes, abrangentes, inclusivas, me deixou apaixonado. Cada vez mais eu sou apaixonado pelo direito, inclusive por áreas que talvez eu tivesse preconceito antes, mas sem essa nota da inovação eu não teria feito as escolhas que eu fiz. Então acho que é o traço comum aí que me levou a estar onde eu estou hoje. E que áreas são essas que você comentou que talvez tivesse preconceito antes e agora adora? Olha, eu confesso que eu não me via tendo gosto e prazer por aprender profundamente sobre direito previdenciário, sobre seguros, sobre direito trabalhista. E era uma bobagem de visão minha de preconceito mesmo. E hoje em dia, com o avanço da transformação digital em organizações de todos os tipos, setor público, privado, terceiro setor, eu vejo como que a visão integrada do direito e o diálogo entre as áreas de prática jurídica é importante e é fundamental justamente porque essa criatividade que só as pessoas podem trazer para o direito, ela gera soluções novas e as transformações importantes pelas quais a gente precisa passar. Legal. E você costuma dizer que tecnologia precisa ser compreendida dentro de uma lógica de processos e cultura. O que isso significa na prática, ali na rotina do advogado, da advogada? No meu time, isso significa uma abertura intelectual, uma curiosidade intelectual constante que a gente alimenta para testar e fazer pilotos e não ter medo de errar. Tem uma vantagem nossa de estar numa empresa que tem uma cultura de valorização do erro e de aprender tanto com os erros passados, com erros de outras áreas, sem apontar dedo, sem procurar culpados, mas procurando entender, prever e evitar problemas futuros. E a gente tem um exercício muito interessante que tem um termo latino que é post-mortem, né? Aconteceu alguma coisa errada, você vai lá e entende
tenta descobrir causa-morte, né? Por que a pessoa, o defunto ali, do que morreu. A gente faz uma coisa que chama pre-mortem, que a empresa vai fazer uma coisa ousada, inovadora, a gente senta numa sala e o jurídico, claro, tem um olhar muito bom para antecipar risco, problema, oh meu Deus, vai acontecer isso, aquilo, e a gente cria cenários, às vezes 10, 15 cenários de como aquela coisa vai dar errado, para concluir tudo o que precisa ser feito para evitar aqueles vários problemas, para evitar as rotas que gerariam questões problemáticas da perspectiva ética, um desgaste de relacionamento pelo qual a empresa não pode passar. E esse exercício é muito interessante porque muitas vezes ele viabiliza a tomada de risco e uma ousadia maior. Tem um mantra hoje nosso que é que o Google faz inteligência artificial ousada e responsável, e o jurídico precisa ser parte do lado ousado também, não só do responsável. Nossa, excelente. Eu amei essa perspectiva e essas dicas também. Eu acho que muita gente pode levar aí para o seu escritório, para o seu dia a dia. E aí, voltando à sua palestra do Aurum Summit, porque Daniel foi um dos palestrantes do Aurum Summit 2025. Você falou na palestra sobre o uso da IA generativa de forma simples, acessível e responsável. Daniel, para quem vê tudo isso como uma coisa distante, por onde começar? Que tipo de uso é possível hoje? Nos escritórios, no direito, na advocacia, de forma geral? Tem usos que a gente faz da inteligência artificial no dia a dia. Quem usa um telefone celular, quem usa a internet, quem trabalha online, provavelmente está se beneficiando da inteligência artificial. Então, um exemplo é filtro de spam do e-mail, tradução automatizada, você conseguir rotular imagens. São exemplos muito do dia a dia que valem para quase qualquer uso consumo de entretenimento, mas usos também de tecnologia aplicada a trabalhos criativos. Tem um lado para os profissionais do direito que eu acho que é fascinante, que tem uma descrição simples, que é você conseguir organizar, pesquisar e escrever ou criar vídeos, imagens, infográficos que se aplicam de forma muito plural para o mundo jurídico, para você fazer uma petição melhor, mais completa, com argumentos melhores. E tem um lado da IA que, ao ser vista como companheira de trabalho, mais do que como uma ferramenta, é muito transformador e poderoso para qualquer área, que é ela ajudar a fazer boas perguntas. E você coloca qual é o meu desafio, qual é o problema que eu estou enfrentando, e pede para o seu modelo de linguagem conversacional ali fazer boas perguntas, para você refletir mais profundamente sobre o problema, soluções possíveis, cenários alternativos. Muito bom. Provocar a própria IA a te fazer perguntas para você refletir. Muito legal. E falando ainda sobre IA, você comenta que a base legal já existe, mas falta a aplicação responsável, né? Eu queria que você contasse para a gente como é que é viver na prática esse compromisso de apoiar a adaptação do jurídico às demandas digitais da sociedade. A gente, no Google, o tempo todo, como eu comentei, a gente se provoca a usar a inteligência artificial de maneiras novas e, em parte, isso significa que os trabalhos repetitivos sejam automatizados, pode ser sem inteligência artificial, inclusive, mas, principalmente, olhar para questões futuras que a empresa vai enfrentar. E aí, sem que o departamento jurídico entenda os produtos e use aqueles produtos, dificilmente a gente vai ter clareza de quais são os riscos, quais são as oportunidades, quais são as parcerias relevantes, quais são os controles as balizas que podem mudar o jogo quando a gente dialoga no futuro com um regulador, com um legislador, com uma juíza, um juiz. Então, no fundo, se apropriar das tecnologias e maximizar o uso útil delas e cuidadoso e responsável é a receita fundamental. Daniel, e você falou muito sobre tentativa e erro, né? Inovação é tentativa e erro, estamos abertos aos erros. Teve algo que você ou seu time testou assim no passado ou até recentemente que não funcionou e o que ficou de aprendizado disso? Há uns 7 anos, a gente testou um chatbot para os clientes internos. Então, era uma ferramenta que tinha um repertório de respostas frequentes, perguntas e respostas frequentes que a gente ouvia das áreas internas da empresa, do marketing, da comunicação, dos times de vendas, dos times de engenharia. E a ideia era, nosso time responde muitas dessas perguntas picadinhas ao longo do dia, talvez ter um chatbot seja incrível para nos liberar, vamos dizer assim, desse trabalho. E a gente percebeu 2 coisas. Primeiro, o chatbot funcionava bem, mas as pessoas não voltavam a utilizá-lo. Então, às vezes, tinha 1 ou 2
tentativas por uma pessoa específica, que ela era um usuário ali, uma usuária, a gente via como recorrente no começo, mas ela logo abandonava o chatbot. E, segundo ponto, a gente percebeu que algumas áreas mais ariscas não procuravam tanto o jurídico. E aí ficou a lição, né? Se não é uma coisa incorporada no dia a dia dessas áreas, dificilmente elas vão passar pelo teste que as startups falam da escova de dente, né? Precisa usar aquele produto pelo menos 2 vezes por dia, mas é todo dia, né? Não basta escovar o dente na segunda-feira e o resto da semana Por favor. você esquece dela. E o segundo ponto é que a proximidade, o fator humano, olho no olho ali, proximidade, se não for no mesmo ambiente físico, de fazer uma videoconferência, uma ligação telefônica, estar próximo dos nossos clientes internos é fundamental para o jurídico. Então, a gente não quer hoje ter ferramentas que atrapalhem essas interações de ocorrer. A gente automatiza, como eu falei antes, o que é possível e a gente tenta trabalhar da maneira mais eficiente para entregar com alta qualidade os serviços que os nossos clientes internos precisam, mas sem perder a conexão próxima com eles, até para o jurídico ser estratégico e estar na mesa nas discussões de negócio relevantes que têm impacto para o Google e para os nossos clientes, prestadores de serviço, parceiros, e que necessariamente vão atravessar questões jurídicas, se não hoje, no dia 100 de hoje, no ano que vem. Então, é fundamental a gente participar dos olhares para o horizonte, para a gente sonhar junto com as áreas de negócio. E a gente sabe que tecnologia mal implementada pode causar mais transtorno do que ajudar, né? E, na sua percepção, quais são os maiores riscos dessa adoção, dessa adesão sem propósito da tecnologia? Em geral, eu diria que se as pessoas adotam a tecnologia porque elas estão ticando uma caixinha, elas querem falar que tem a tecnologia ou que estão usando a inteligência artificial, tem uma perda de tempo, mas pior do que isso, uma frustração que pode levar essas pessoas, essas áreas, a não ter vontade de experimentar, de testar de novo no futuro. Por isso a ênfase que eu mencionei antes em rodar pilotos, testes e valorizar os erros. Se uma tentativa de adoção de tecnologia falhou, é importante entender por quê, né? Será que ela não resolvia o problema concreto, ela resolvia um problema imaginado, mas não a dor real daquela área ou do próprio departamento jurídico, do escritório de advocacia? E ao entender bem esses problemas, a gente faz um teste novo, melhor no futuro. Essa obsessão em testar e esse entusiasmo com a tecnologia que não pode morrer, e colocar lenha nessa fogueira é crucial. Errar uma vez e parar tá fora de cogitação, né? Aprender com o erro e tentar de novo. Exato. Maravilha. Agora a gente vai para um quadro que é para responder perguntas da nossa audiência. Então, a gente recentemente lançou no portal da Aurum o Fórum da Aurum, onde as pessoas podem interagir, mandar perguntas. E no Aurum Summit 2025, a gente criou um tópico sobre a sua palestra. E surgiram perguntas e a gente vai ler uma agora. Que bacana. Eu vou ler a pergunta da Catarine Barroso, que é a nossa colunista do portal da Aurum, inclusive. Abre aspas. A Google tem como mensurar o impacto ambiental gerado pelos instrumentos de inteligência artificial criados? Há algum mecanismo para reduzir o impacto? Excelente a pergunta da Catarina. E é uma pergunta que eu me faço. Eu estou no nosso comitê de sustentabilidade aqui no Brasil, e que é fundamental que a empresa trabalhe, como eu disse que é nosso mantra, de forma ousada e responsável. Tem um relatório que o Google produz todos os anos sobre a sustentabilidade como um todo na empresa, e tem uma série de soluções que precederam a inteligência artificial generativa na maneira como a gente conhece hoje. Por exemplo, uma inovação talvez um pouco extrema, mas muito interessante, de data centers que são submersos na água, para gastar muito menos com resfriamento das máquinas que estão fazendo lá a computação, o armazenamento. Mas no lado específico da inteligência artificial, tem um cálculo que a empresa fez, recentemente divulgou a público, sobre qual é o gasto de energia para cada query, para cada ação. E nossos esforços, que de novo estão no relatório anual de sustentabilidade, eles são no sentido de caminhar para não só a redução das emissões, mas num futuro, espero que bem próximo, a empresa ser carbono negativa, né? Ela conseguir absorver carbono da atmosfera e não só zerar a sua pegada de carbono. Isso envolve trabalho com parceiros para aquisição de crédito de carbono, mas principalmente o avanço tecnológico que nos permite gastar menos energia e ser muito cuidadoso para compartilhar com a indústria e com outras organizações soluções de sustentabilidade que têm um impacto muito grande. Nesse campo de data centers, tanto no lado da camada física quanto da lógica, tem avanços computacionais muito grandes e avanços de hardware
que nos permitem gastar bem menos energia e muito menos, não só ser o melhor da indústria, mas também transpor esses benefícios para outras indústrias terem uma economia muito grande de energia. Pensando no todo mesmo, né? Muito bom saber. Eu achei essa pergunta muito interessante mesmo, porque é algo curioso e muito pertinente, né? Falar sobre esse tema. Eu vou passar para uma próxima pergunta que a gente tem aqui. Abre aspas de novo. Trabalho em um escritório pequeno e vejo muito sobre IA, mas fico perdido com tantas opções. O que você recomenda para quem quer começar de forma segura e com impacto real? Hoje, os produtos que os escritórios de advocacia usam, mais simples, mais básicos, que estão presentes em qualquer lugar, que não use mais uma máquina de escrever, então um editor de texto, a preparação de uma apresentação de slides, uma planilha para fazer cálculos ou para organizar as informações de uma forma que possivelmente incorpore fórmulas, eles todos podem se beneficiar de inteligência artificial, e o Google e alguns competidores nossos têm incorporado já os assistentes de inteligência artificial nessas soluções. O que significa que eu, por exemplo, estou com um arquivo de texto ali aberto no Google Docs para escrever um contrato. Eu posso usar a inteligência artificial para me ajudar a localizar cláusulas relevantes, a localizar questões jurídicas relevantes para a atualização de cláusulas importantes, ou para criar um modelo inicial, um ponto de partida ali para o trabalho, que vai exigir o olhar atento de uma pessoa com formação jurídica sólida, mas o ponto de partida que seria só um trabalho braçal de copiar e colar, ou uma pesquisa na internet que poderia demorar muito, hoje em dia eles podem ser feitos de maneira muito mais rápida com a inteligência artificial. E à medida que a pessoa vai se habituando a ter esses usos, ela também, aos poucos, vai sofisticando as demandas que ela faz para a inteligência artificial. Por exemplo, qualificando melhor uma pesquisa, trabalhando com mais documentos e conhecendo outras ferramentas que podem ser extremamente úteis para o universo jurídico. Uma que particularmente é útil na nossa equipe, no jurídico interno da empresa, chama Notebook LM. Para quem tem uma conta Google, está disponível. E ele tem uma vantagem sobre várias outras soluções nesses grandes modelos de linguagem, que é o fato de que ele ancora a produção de conteúdo. Quando a IA gera conteúdo, ele está restrito àquelas fontes que foram alimentadas. Então, não tem risco de alucinação. Ele vai me dar respostas, por exemplo, a uma dúvida sobre direito tributário. Se eu alimentei com as leis tributárias e precedentes dos tribunais, precedentes administrativos, do TIT, por exemplo, todas as respostas que vão vir dali vão ter indicação da fonte, só com as fontes que eu alimentei, e vão estar, espero, né, com precisão, sintetizando um conhecimento que não é inventado, mas que está presente no direito brasileiro. A seleção de fontes, a curadoria, vai ser feita com cuidado por um ser humano, por uma advogada, um advogado, um defensor público, defensora pública, responsáveis que sabem muito bem o que mobilizar. Muito bom. Esse ponto de saber alimentar as IAs é um ponto muito importante, né? Porque vira e mexe, isso também causa algum burburinho ali no universo jurídico, que é, coloquei jurisprudência numa IA e veio uma sugestão que não existe, assim. E essa ideia de preparar a sua IA para você usar da forma mais adequada possível é excelente. Então, ótima dica. E a gente tem, encaminhando já para o final, uma última pergunta, que é: você acredita que o uso da IA pode reforçar desigualdades dentro do direito, ou há formas de garantir que essa tecnologia seja de fato mais inclusiva? O cuidado para que a IA não acentue desigualdades, ele é fundamental, e ele faz parte do programa de IA responsável das organizações que estão atentas e estão trabalhando com afinco para isso. Porém, é importante ressaltar que a IA pode ser uma aliada, sobretudo na correção de desigualdades que já estão presentes nos processos decisórios do mundo sem IA, ou do mundo que tem alguma automação no dia a dia. E isso é aplicado em inúmeras áreas, desde um atalho para uma instituição financeira que vai conceder crédito com base em CEP e acaba discriminando pessoas de uma determinada região, e poderia ter um sucesso comercial muito maior na sua política de crédito se ela usasse outros sinais e conseguisse separar o que é uma variável e o que é uma dependente, tivesse um critério cuidadoso científico ali para determinar para quem vale a pena conceder crédito e não generalizar com base num fator estranho.
E tem ferramentas de IA, talvez mais diretamente ao seu ponto, que ajudam a corrigir vieses mesmo, né? Então, elas conseguem identificar se uma base de rostos, por exemplo. Tem uma solução do Google que chama Facets, que foi utilizada por laboratórios, até uma pesquisa do MIT bastante famosa, que identificou vieses de reconhecimento facial. Com a ferramenta que está disposta em software livre para qualquer interessado, ela conseguiu identificar que na base de treinamento faltava diversidade de rostos. Então, principalmente pessoas negras e uma série de pessoas com a fisionomia de pele mais escura, de tons de pele mais escuros, estavam mal representados. E aí o reconhecimento facial generalizava de forma errada e sobrepunha a identificação. Ferramentas como essa, que notam qual é o problema na lacuna entre o universo e o mapa que a IA está usando, ajudam a gente a não ter mapas errados, mapas que vão levar para um beco sem saída, para um abismo, em vez de te levar de forma eficiente, adequada e cuidadosa do ponto A para o ponto B. Mas a atenção para esses pontos é crucial e ela exige o olhar e o sentimento humano, senão a gente não antecipa qual é o problema, né? E pode, como já aconteceu em várias indústrias, inadvertidamente ser discriminatório, ser preconceituoso. Então, acho que a IA é uma grande aliada, mas é fundamental que as organizações abracem e tenham esse cuidado de, por design, trabalharem de maneira ética em todas as etapas. Nas bases de dados que vão treinar a inteligência artificial, na consecução de um modelo, de uma aplicação e na verificação da aplicação prática dos resultados, né? Esse olhar é constante e está em toda a cadeia para que a IA, de novo, seja responsável. Muito bom. Eu estou assim, impactada porque... é muito louco. A gente utiliza as ferramentas da Google no dia a dia e não tem esse olhar. Então, o olhar do direito, como é que é ali o jurídico da Google? Então, esse olhar 360 que eu acho que a gente poderia falar por horas. Eu fico muito curiosa para saber. E aí, Daniel, quero te agradecer. Estamos chegando ao fim, o nosso papo tá ótimo. Mas antes disso, quero pedir para você deixar um recado final para o pessoal que nos acompanhou até aqui. E também para quem tem curiosidade, quer acompanhar você nas redes sociais, enfim, entrar em contato com você. Se você estiver disponível, fica à vontade. O momento que nós vivemos hoje é maravilhoso, né? É um momento de transformação em que as pessoas estão se apropriando de tecnologias muito poderosas e que podem mudar a economia, podem mudar a sociedade. A minha exortação, no fundo, meu convite, meu apelo é que as pessoas entendam, usem e ajudem a moldar a inteligência artificial do futuro para que ela seja a mais benéfica possível para as sociedades no mundo inteiro. Inclusive que no Brasil, para brasileiros e brasileiras, a inteligência artificial tenha os melhores resultados possíveis. E cobrem e dialoguem com todos nessa cadeia. Com o poder público, que precisa se apropriar da IA para políticas públicas cada vez melhores, com o setor privado, com o terceiro setor, que pode ter um impacto positivo muito maior com a inteligência artificial, potencialmente. E para que a gente faça, vou voltar um pouco no slogan do Google, uma inteligência artificial ousada, porque os problemas que a gente enfrenta no mundo hoje são em várias situações terríveis e precisam ser resolvidos, mas essa inteligência artificial também tem que ser responsável. Então, não queria me repetir muito aqui, mas acho que essa é a mensagem. Se as pessoas, seres humanos de carne e osso, usarem a tecnologia, entenderem como ela pode ser socialmente melhor e mais impactante, a gente vai estar num mundo melhor daqui a alguns anos. Então, a gente tem uma missão aí, né? Muito obrigada pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, aproveita para compartilhar esse episódio para quem tem interesse sobre o tema. E não se esqueça, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @aurum.br e no TikTok, @aurumbr. O Bate-Papo Aurum volta em breve com um novo episódio. Até a próxima! Tchau, tchau!